E começando um pouquinho a falar de carreiras, a gente vai começar falando de faculdades, que ele chama de facultades, tá? Então, explicando um pouquinho, a Universidade Nacional de La Plata possui 17 faculdades, tá? Tendo mais de 110 mil alunos de graduação, é muita gente, né? E eles separam em diferentes termos, né, que a gente chama. Ele chama de grado, licenciatura, professorado e tecnicaturas. Explicando assim um pouquinho para vocês o que seria cada um deles, né? O grado são nada mais nem nada menos que aquelas carreiras que, por exemplo, duram aproximadamente 7 anos, que são as carreiras de graduação, tá? São aquelas que permitem uma formação de conhecimento um pouquinho mais profundo, né? Que ela tem disciplinas, né? Principais teorias, leis, né? Então, eles vão pegar um conhecimento e eles vão aprofundar muito mais, né? A gente está falando de carreiras aproximadamente de uns 7 anos. Então, são as chamadas de graduações, tá? Tem também o que ele chama de licenciatura, tá? É um título acadêmico, lógico, você estuda sobre algum tema determinado, só que assim, a diferença da licenciatura com grado, né, que seria a graduação, são os anos, tá? No caso da licenciatura, eles têm mais ou menos uns 3 anos, tá? Então, a graduação, eles são aproximadamente 7 anos. Então, tem a diferença de anos, tá? Mas o conhecimento você vai adquirir de qualquer forma. Mas o tempo é a diferença. O professorado que ele chama são um conjunto de professores, ou seja, é uma universidade que realmente se importa sobre os professores que vão ensinar cada matéria para que você, uma vez formado, você adquira todo esse conhecimento e você aplique da melhor forma, né? Tem as faculdades, tem grupo de professores, tem faculdades, por exemplo, a faculdade de veterinária, por exemplo, tem 5 grupos de professorados. A gente está falando de grupos, por exemplo, assim, professorados pode ser 3 professorados, que seria um conjunto com 3 professores. Então, se a gente está falando de, por exemplo, 2 conjuntos de professorados, a gente já está falando de 6 professores. Então, tem faculdades que realmente têm muitos professores habilitados e capacitados para entregar o melhor em cada carreira, tá? E as tecnicaturas, que nada mais nem nada menos que são os técnicos, né? Que são o de menor duração. São estudos aprofundados, só que técnicos tem alguns técnicos de 1 ano, de 2 anos, né? Não falando menos dos técnicos, claro que não, os técnicos são maravilhosos, sempre ajudam muito, né? Então, somente falando que entre grado, licenciatura e tecnicaturas, o que diferencia é mais o tempo de duração de cada uma delas, tá bom, gente? Então, aí vocês já sabem, ok, eu vou estudar essa carreira, vou para essa faculdade e eu quero fazer uma tecnicatura, por exemplo. Aí você vai ver em cada uma das faculdades, cada uma vai ter a carreira, as tecnicaturas, as licenciaturas e os professorados que cada um deles possui, tá? Então, é só entrar na página, ver certinho isso daí. Mas falando agora de as faculdades, né, que a universidade oferece, a gente está falando de 17 faculdades que elas oferecem. Começando a primeira com a Faculdade de Ciências Médicas, gente. Então, eles têm tem faculdade para cada uma delas, tá? Um exemplo, por exemplo, dessa Faculdade de Ciências Médicas, a gente tem aqui, ó, Enfermeria Universitária, licenciatura em Nutrição, licenciatura em Obstetrícia, Medicina, tecnicatura em Práticas Cardiológicas. Olha, todas essas daqui, gente,
está dentro dessa faculdade de ciências médicas. Ou seja, a gente está falando que atualmente eles possuem 2 carreiras de graduação, que eles chamam de grau, 2 licenciaturas, né, que é aproximadamente os de 3 anos, 2 anos, e uma técnica, tá? Entre todos esses exemplos que eu dei, tá? Então, cada uma das faculdades dentro dessa universidade vai ter cada carreira, cada graduação, cada licenciatura, tá? Então, vocês precisam entrar lá na faculdade e ver, perfeito, tem tudo isso, onde que eu me encaixo, o que que eu posso estudar, e isso você vai falar assim, perfeito, eu vou nessa faculdade, isso aqui eu quero estudar, tá? Perfeito. Então, temos a Faculdade de Ciências Médicas, tem a Faculdade de Artes, gente. Oh, que incrível! Você que gosta de pinturas, gosta de pintar. Nossa, imagina você ir numa faculdade de artes. Uma oportunidade maravilhosa, né? E ainda gratuita. É perfeito, não é bom? É bom demais. Tem a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, gente. Se você gosta de projeto, imagina fazer casas, fazer prédios, né? É maravilhoso. Eu acho uma profissão assim totalmente maravilhosa e linda, né? Muito linda. Tem que ter muitas ideias, né? Se você gosta de interiores ou somente estruturas, né? É incrível. Tem a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, pessoal. Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação. Tem faculdade de periodismo e comunicação social, gente. Imagina isso. Tem muito a ver a jornalismo, né? Eu acho muito, muito legal. Faculdade de trabalho social, gente. Se você adora trabalhar, por exemplo, como assistente social, como voluntário em ONGs e essas coisas, né, que eu acho também muito lindo, muito maravilhoso, né, que pessoas que gostam de fazer esse tipo de atividades, a Faculdade de Trabalho Social é para você, né, eu acho muito legal. Faculdade de Ciências Econômicas, Faculdade de Odontologia, que é uma faculdade gigantesca, é quase comparado com a faculdade de medicina, né, que normalmente são onde entram mais alunos, né? Faculdade de Ciências Naturais e de Museu. Isso daí, para mim, é incrível. Eu acho que é muito difícil encontrar uma universidade especificamente para essa área. Assim, eu acho muito incrível quando eu vou para o museu, acho um pouquinho gosto da história, né, por trás das obras, tudo. Imagina você estudar numa universidade que te capacita especificamente a isso. Eu acho muito bom, né? Porque realmente, assim, falando honestamente, são poucas as universidades que entregam esse tipo de conhecimento específico e tem uma faculdade para isso, né? Tem a Faculdade de Ciências Astronômicas e Geofísicas. Olha que legal, você que gosta, né? Tudo que tem a ver com astronomia, né? É uma oportunidade incrível. Tem a Faculdade de Ciências Veterinárias. Pessoal, quem não gosta de animal, né? E ainda você decide estudar assim, nossa, vou trabalhar, por exemplo, com animais de pequeno porte, de grande porte, né? Porque tem aquela classificação. Eu dou só um exemplo porque minha irmã estuda medicina veterinária, né? Então, realmente, assim, a pessoa precisa muito gostar de animal, né? E ainda decidir falar, nossa, eu vou cuidar de um animal. É muito lindo. Uma carreira maravilhosa. E ter uma faculdade para isso, né? Que te entrega todo esse conhecimento é perfeito. Faculdade de Ciências Exatas. É muito importante, gente, aqui falar um pouquinho. Quando você fala de ciências exatas, não especificamente você está falando da engenharia, tá? Essa faculdade aqui, principalmente, ela envolve, tipo, matemática, física, tá? Não é necessariamente dentro dessa faculdade vocês vão ter a faculdade de engenharia, tá? Dentro desse campus, né, que eles chamam de faculdade, ou faculdade, somente são mais focados em exatas, mas não especificamente para engenharia, tá? Tanto porque tem uma faculdade especificamente
para engenharia, tá? Tem a Faculdade de Ciências Agrárias e Florestais, incrível, né? Também super específico, né? Faculdade de Psicologia, Faculdade de Informática, né? Você que talvez você gosta de banco de dados, por exemplo, aqui informática vai ser perfeito para você. E por último, tem a Faculdade de Engenharia, exatamente, que nem falei pouquinhos minutos atrás, né? Tem a Faculdade de Exatas e tem a Faculdade de Engenharia. Você que ama engenharia, tem uma faculdade somente para você. E eu sou suspeita, né, gente? Eu sou engenheira, então imaginem ter uma faculdade só para engenharia e engenharias específicas, né? Porque vocês ainda vão, podem entrar lá e ver as carreiras, quais engenharias eles oferecem para você estudar como carreira, né? Então, incrível, né? Então, vocês conseguiram ver, né, gente? Não estamos falando somente da carreira de medicina. Tem muitas outras, são 17 faculdades e cada uma delas tem carreiras específicas. Então, tem muita carreira que vocês podem estudar. E se realmente você está com dúvida e fala assim, nossa, saí agora, o que eu estudo? Entra lá, vê se, por exemplo, você sempre gostou de artes. Tem a faculdade de artes, entra lá e vê as carreiras que eles oferecem para você, as oportunidades, né, gente? Porque a gente está falando de uma universidade gratuita, uma universidade qualificada como uma das melhores na América Latina e da Argentina. Então, é uma oportunidade incrível para você ver as carreiras e ver realmente, nossa, eu quero estudar lá, eu quero estudar isso. Perfeito, entra lá e vê, dá uma olhadinha.